Olá, sejam bem-vindos. Essa é a última aula da unidade. É? Ih, peraí, que eu acho que eu falei besteira, né? Não, é a segunda. É a terceira, tem mais uma. Falei besteira, desculpa. Tá vendo? É o café. Então, é a terceira aula da unidade. A gente está criando uma agência de conteúdo, certo? Então, assim, a gente já pensou na última aula, a gente estava pensando, criando aqui, matutando, né? Aí tem a gente criou o briefing, né? Que vem lá com três possibilidades, né? O jingle, o VT e o layout. Aí a gente pensou também no público-alvo, né? Que é aquela questão de para quem você está direcionando. Depois da reunião, aí veio o brainstorm, que você criou todas as possibilidades, a gente foi imaginando um conteúdo para ser publicado, né? Um público-alvo, um conteúdo que a gente vai criar, do que a gente vai falar, e a gente está pensando justamente nessa agência de publicidade, nessa agência de conteúdo. A gente vai produzir um conteúdo, vai tentar alavancar uma campanha. Então a ideia é que essa campanha ela tenha um alcance, a gente vai criar de fato essa agência de publicidade, essa agência de conteúdo, de novo, desculpa. E aí, a gente, continuando debatendo o tema, a gente vai discutir agora a questão, essencialmente, do logaritmo, né? Logaritmo não, pelo amor de Deus, logaritmo. Do algoritmo. Não muda muita coisa, não. Mas enfim, a gente vai debater a questão agora da influência que a gente tem, ou da influência que é colocada, ou que é posta, justamente dentro dessas rotinas ou desses conteúdos publicitários que podem ser postados dentro dentro de uma propaganda. Então, olha aí, separamos essas ofertas para vocês. Tema 6. Vai lá, Isadora. Valeu! Unidade 2, você não é todo mundo. Tema 6, separamos essas ofertas para vocês. Então, primeiro, quais são os objetivos do tema 6? Primeira coisa, identificar a estrutura da linguagem algorítmica das redes e analisar seu funcionamento. Então você vai observar ali como funciona o algoritmo e a gente vai entender o funcionamento. É que o algoritmo é aquela questão que faz com que tu pesquisa lá bola da Nike, aí de repente está aparecendo tênis da Nike, bola da Nike, tudo da Nike em todos os lugares, sabe? Seu e-mail tá lá, bola da Nike. Tá lá tu abre o seu Instagram, do nada aparece propaganda, bola da Nike. Então essa é a questão do algoritmo, né? Tem uma frase muito conhecida, né, que quando você não sabe muito bem qual é o produto vendido, né, qual é o produto do Instagram, o que o Instagram vende? O Instagram vende você. É isso que o Instagram vende. Você é o produto do Instagram, né? É isso que é interessante a gente observar também. Então, e compreender as transformações que as redes sociais digitais trouxeram, né, para ações ligadas ao universo do consumo. Então, a gente vai debater um pouco mais a fundo esse novo método, essa nova ideia do debate que envolve aí as mídias sociais. Então, primeira coisa, o algoritmo para escovar os dentes. Escova de dentes, creme dental, pia, tornezeleira, toalha. Aí tem a ideia. Pegue a escova de dentes, pegue o creme dental. Se estiver destapado, então abra a tampa. Então é uma condição. Coloque uma pequena quantidade de creme dental sobre as cerdas da escova. Você sabe com qual material era feita as primeiras cerdas de escova de dente? Pelo de porco. É sério isso? Informação inútil, né? Mas vamos lá. Coloque uma pequena quantidade de creme dental sobre as cerdas da escova. Leve a escova até a boca. Escove os dentes durante 2 minutos. Abra a torneira. Pegue um pouco de água da torneira. Leve a água até a boca. Faça bochechos durante 30 segundos. Cuspa dentro da pia. Iteração. Repita os passos 8 e 10. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Lave a escova. Feche a torneira. Guarde a escova. Tampe o creme dental. Eu faço antes o 14. Pegue a toalha. Enxague a boca com a toalha. Guarde a toalha. Fim. Pessoal, por que isso causa estranhamento? Esses passos, assim, por que isso causa estranhamento? Porque é algo automático, né?
A gente não precisa de um passo a passo para poder fazer isso. É algo que está no íntimo, é algo que está dentro da nossa essência, a gente sai fazendo. Você simplesmente sai e escova o dente, né? Claro, se você não quiser que seus dentes caiam. Então, ao escovar os dentes, você segue o algoritmo anterior? Se não, o que faz diferente? Eu falei, né? Assim que tu abriu a tampa, botou a pasta na escova. Tu fecha, né? Tu fecha, Isadora? Tu pegou o creme dental, abriu a tampa, botou a pasta na escova. Tu bota assim, né? E tu já fecha e já bota lá. Não entendi porque ele botou o 14 lá atrás, olha lá. Tampe o creme dental e guarde. É a primeira coisa que eu faço. Eu tô escovando o dente, eu faço. E essa ideia, né? Não entendi essa desordem. Pra mim ficou fora de ordem, eu tô brincando. Inclusive, eu tampo primeiro antes de escovar o dente. Eu faço isso, tu bota, aí tu segura a escova com o dente, né? Fica assim. Então, bota. Tu bota em cima da pia. Eu não gosto de botar em cima da pia, não. Eu gosto de botar em cima da... Não, em cima da pia, mas uma parte que você bota na boca, naquele vão da pia, que aí ela não encosta na pia. Não, eu tenho medo de derrubar, eu sou estabanado. É provável que eu derrube. Aí eu boto assim, ou então eu seguro do jeito, eu seguro na boca mesmo, eu vou fechando. Cada um faz de um jeito diferente, né? Eu acabei de descobrir como é que a Isadora escova os dentes. No algoritmo, cada dia uma descoberta. Big Brother Isadora. Descoberta de hoje. Como a Isadora escova os dentes. Ainda estamos devendo diploma. Sem conteúdo não fica, exatamente. Vamos ver como vai ser a próxima aula. No algoritmo existe um problema na repetição da instrução 10. Como você resolveria? Tá vendo ali, ó? Iteração. Repita os passos 8 a 10. Ou seja, quando você cospe o conteúdo da pia, você tem que voltar de novo. Então, assim, esse é o problema. Você tem que voltar. Cara, eu sou muito literal. Eu repetiria. Eu botaria o passo 11 sendo 8 igual ao 8. Aí o 12 sendo igual ao 9 e o 13 sendo igual ao 10. Aí depois bateria de novo. Então, assim, quantas vezes necessário. Que aí a pessoa entenderia que era para repetir. Quais semelhanças você percebe entre as linguagens da programação e as línguas naturais? Então vamos lá. Eu não sei se vocês já fizeram um curso de programação. Isadora provavelmente já fez, né? É muito interessante porque você tem que fazer exatamente todas as etapas que o bonequinho tem que fazer. Então assim, se o bonequinho tá andando, ele encontra a porta, tu tem que fazer o movimento do boneco, levantar a mão, girar a maçaneta, abrir a porta, passar pela porta, virar, abrir a maçaneta, girar, abrir a porta, soltar a maçaneta, andar, tem que ser passo a passo. E faltou os passos aí. Ele, ao caminhar, pé esquerdo, pé direito, é muito detalhezinho, é muito difícil você fazer programação, porque cada etapa tem que ser exatamente executada ali, literal, senão dá bug. E aí vocês já viram os bugs do FIFA, já viram? Já viu o bug do FIFA? O bug do FIFA é isso. O cara, ali faltou alguma etapa na programação que dá aquele chabu todo. Ou então a etapa que dá errado. Porque o bug do FIFA normalmente acontece quando o cara pensa que a cabeça do outro boneco é a bola, né? Aí ele chuta outro boneco, vai lá embaixo. É impressionante o bug do FIFA, às vezes. Mas é isso. E a linguagem natural, ela tem muito do implícito. A linguagem natural, ela tem um quê que não é necessariamente esse passo a passo. Por exemplo, uma informação assim. A gente tá aqui. Se eu falar assim, pois Adora, tá frio aqui, não tá? O que eu tô pedindo pra vocês, Adora? Pra aumentar a temperatura do ar. Não é indireta não, tá bom assim, só um exemplo. Mas a pessoa fala, ela se comunica dessa forma. Então assim, por exemplo, tá... tem um exemplo. Cara, isso é uma piada. É piada de tiozão, desculpa. Mas o meu tio, ele tinha uma piada que ele contava sempre, todos os natais, enquanto ele estava vivo. Ele ia para uma casa em que a mulher dava café para ela e dava o açúcar. E aí o açúcar era aquele de pedrinha, sabe qual é? Sabe o cubinho? Tu coloca o cubinho. Só que tem que mexer depois. E aí ele não tinha a colher.
Aí ele ficava assim, ó. Esses todos são seus filhos? Esses todos são seus filhos? Esses todos são filhos? É uma piada, é sem graça. Mas é pra mexer o café. Esses todos são seus filhos? Esses todos são seus filhos? Esses todos são seus filhos? Se a pessoa entendesse a linguagem... Desculpa, gente, minha garganta tá ruim. Se a pessoa entendesse... Eita, voltou. É que eu tô recuperando o resfriado. Se a pessoa entendesse a linguagem, ela perceberia que isso aqui é pra mexer a colher, fornecer a colher. Ou então na visita fala assim, poxa, nossa, esse vento tá me incomodando. Indiretamente você tá pedindo ali para fechar a janela. Então assim, a linguagem natural, ela é uma linguagem cheia de entre cortes, né? Ela não é uma linguagem literal. Ela é uma linguagem que comunica muito pelo gestual, entendeu? Então, às vezes, e importante também saber ler gestos, saber ler para tudo, né? Então, assim, é importante você saber ler gestos desde de uma entrevista de emprego até, de repente... Eita, derrubei aqui. Até... O outro eu derrubei de propósito. Até uma relação amorosa. Você saber... Pô, você saber... Tá casado. A sua mulher, sua esposa, deitou na cama, tá de costas pra você, alguma coisa tu fez de errado, já vai pedindo desculpa. A gente já chegou aqui a esse consenso, né, Isadora? O homem tá sempre errado, né? Isso é certo, o homem tá sempre errado. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Isadora. Se o homem tá sempre errado, eu tô errado falando isso, não tô? Sim. E o paradoxo? Então é isso, né? Então essa é uma questão a se analisar. A linguagem natural, ela é muito mais nas entrelinhas. Ela acontece muito mais nas entrelinhas do que numa linguagem mais direta, né? Do que a linguagem gráfica. Ela precisa ser mais direta, né? Então vamos lá. Que passo o menino está executando? Aí, ó. Ele tá ali escovando os dentes, literalmente, né? Se você olhar, tá... Ele tá no passo 4, 5. Escove os dentes durante 2 minutos. Ele tá ali escovando os dentes. Só que essa escova dele é escova de ricaço, né? Pô, que isso, hein? Caraca, tem um motorzinho ali, né? Eu acho essa escova meio de preguiçoso. Não, tô brincando, brincadeira, piadinha. Até porque essa escova tem que movimentar também dentro da boca, né? Não adianta você ficar com ela parada, não. Eu acho. Eu sou pobre, eu nunca tive uma escova dessa, não. Um exemplo, lógica dos algoritmos. Um exemplo do algoritmo é o que foi visto anteriormente, que são as instruções para escovar os dentes. Outro exemplo pode ser encontrado nos esquemas de cálculo de soma, subtração, multiplicação e divisão, que você aprendeu com sua professora do ensino fundamental, ou professor, né? Uma receita de bolo também pode ser considerado um algoritmo, assim como todas as listas bem detalhadas de passo a passo. Se os algoritmos são apenas instruções, por que eles são bichos papões? Então aí, a gente primeiro... desmitificou no sentido de tirou essa noção do algoritmo do mito, porque o algoritmo, na real, é uma sequência de instruções. Isso é o algoritmo. Então é uma sequência do que você tem que fazer. Ponto. Não é nada absurdo, né? O algoritmo é uma sequência de que você tem que fazer. Então vamos lá. Qual é a grande questão? A nossa capacidade de inferência, ela é maior. As máquinas precisam de uma descrição mais detalhada do passo a passo que devem seguir. Aquilo que eu falei com vocês lá, quando a gente estava discutindo a questão da linguagem. Em uma sala com a porta fechada, caso alguém nos peça para sair, somos capazes de perceber que será necessário abrir a porta. Com as máquinas isso não ocorre. Por isso é necessário que cada etapa, né, descrever cada etapa como no início do tema. Então você vai descrevendo ali para uma máquina tudo aquilo que é feito. E aí tem um exemplo, se vocês quiserem colocar na internet, que é a questão da torre do herói, né? Então aí, o famoso jogo da torre do herói é um quebra-cabeça que consiste em uma base de 3 pinos, em um dos quais estão dispostos alguns discos, né? Uns sobre os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. Todos os discos... Peraí. Tá. O objetivo é mover todos os discos para o plano da direita. Regra, né? Regra.
Clicando e arrastando com o mouse, você deve mover o disco um de cada vez, sendo que o disco maior nunca pode ficar em cima do disco menor. Então ali você tem que fazer essa sequência de movimentos. Então assim, o número de movimentos tem que ser 7. Em 7 movimentos você tem que mover ali o disco para aquele lado, para o lado de lá. Então aqui, a grande questão é como você vai fazer para mover esses discos, né? Você tem que botar o menor no meio, depois o outro lá na ponta. Depois você vai botar o outro aqui, aí dá 3 movimentos. Aí esse aqui vai ficar livre o do meio. Aí você joga para cá. Depois você joga para lá, joga para cá. Passou. Depois você joga para cá de novo, aí dá 7 certinho. Ficou claro o que eu falei? Não. Não, mais ou menos, né? Aqui para você resolver, deixa eu ver. Pronto. Aqui. Esse menor, você bota ele aqui. Esse maior, esse segundo, você bota aqui. Viu? 1, 2 jogadas. Aí, você vai pegar esse daqui, vai botar para cá de novo. 3 jogadas. Aí, você vai botar esse maior aqui, para poder ficar aqui. É a 4ª jogada. A 5ª jogada é você botar esse para cá. A 6ª jogada é você botar esse para cá. E a 7ª jogada é você trazer de volta para cá. Aí, você consegue fazer em 7 movimentos. Tá vendo? Que é o que tem que fazer. Esse é um quebra-cabeça, é um exemplo de quebra-cabeça, que você tem que ir montando aí um por um. Acho que agora ficou mais claro. Essa questão de lógica, você vai resolver com base na observação, que isso é típico da nossa linguagem. Como, por exemplo, nesse caso. Quem é o assassino aí? Vocês conseguem me dizer quem é o assassino? Vou dar 1 minuto para vocês pensarem. 1 minuto não. Esse café e você dá pause no vídeo. Senão vai ficar muito longo, né, Isadora? Fica com um silêncio muito longo, aí ninguém falando nada, aí o cara vai falar, pô, o cara não vai falar nada? Então aí, ó. Foi o café. Deu pause no vídeo. Quem é o assassino? Pensa bem, hein? Pensa bem, pensa bem. Eu acho que de cara, o primeiro que você vai falar que pode ser o assassino, assim, por uma questão, vamos analisar logicamente, né? Pensando aqui na dificuldade de entrar no banheiro feminino. Tá vendo o banheiro feminino? Homem, 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 homem. Sendo que essa, a terceira, a número 3, que tá aqui, ela não pediu nada. A bolsa tá desarrumada, tá vendo? Tá aberta. Aqui. E ela é a única que teria possibilidade de entrar no banheiro feminino. Então você teria, ou seria colocado, seria impelido a falar que é o número 3. Se você falou o número 3, você, Isadora, errou. Não é o número 3. Não é o número 3. Vamos observar outros detalhes importantes. Primeiro, a expressão facial. Se você olhar a expressão facial desse rapaz, é uma expressão tensa, preocupada. Se você olhar a blusa dele, a blusa é desarrumada, desalinhada. Mas o grande detalhe, o fator que faz maior diferença é a faca. Essa faca que está aqui. Eu tenho uma faca por mesa. Olha aí. Por cada lugar, né? Todos têm as suas facas na mesa. Exceto o número 4. Cadê a faca do cidadão? Ele tá sem faca. Ele tá com uma expressão assustada. Ele tá com a roupa desalinhada. Esse é o assassino. Como é que se percebe isso? Isso é percebido nos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu consigo, através da capacidade de observação, chegar a uma conclusão mais clara. Essa é a grande ideia. A comunicação, ela se faz nos detalhes. A maior parte do que a gente não comunica verbalmente, a gente não verbaliza. A maior parte da nossa comunicação, ela é feita nos detalhes. Ela é feita naquilo que a gente não diz, naquilo que a gente não revela. A comunicação, ela é feita nos detalhes. E aí, eu vou do universal para o particular, beleza? Aí você vai deduzindo para particularizar e você induz para generalizar. Então aqui, coloquei aí algumas questões. A seguir devem ser feitas
pesquisa feitas em parceria com o seu professor e a turma, né? Pesquisa deve ser feitas em parceria com o professor e a turma. As etapas a seguir. Atente-se para as orientações. Faça o login na sua conta Google. Para analisar as informações, configurações e anúncios pelo link. Aí tem um link ali que você vai seguir lá no material. Agora responda. As informações que estão na página realmente correspondem a seus interesses? Você se recorda de ter feito pesquisas que representassem essas informações? Quais? E aí eu vou mostrar para vocês como é que aparece, né? Aparece mais ou menos assim. Como seus anúncios são personalizados aí no Google, né? Aí a idade, idioma português mais um, animais de estimação, né? Homem, alimentos e distribuidores de alimentos, artes cênicas, artes visuais e design, atacadistas e lojas de departamento, automóveis e veículos e cães. Esse aí, se eu não me engano, é o meu perfil, né? Que eu coloquei para vocês observarem. Eu não lembro de ter preenchido nenhuma pesquisa, né? Mas são coisas que eu gosto de verdade que apareceram aí. Eu acho que é meu, agora não me recordo. A cada clique e acesso nas redes sociais, você está dizendo ao algoritmo: eu gosto disso, eu quero acessar esse tipo de conteúdo. Pessoas como eu se interessam por coisas assim, etc. Por um lado, parece interessante que todos os usuários da internet forneçam informações às máquinas. Afinal, essa interação pode ser bem produtiva e poupar esforço. Já imaginou se fosse preciso digitar páginas e mais páginas, dicionários, enciclopédias? Então você coloca essas informações, você mesmo coloca as informações. E aí a lógica dos cliques, para você não se esquecer de que o produto é você. Então assim, quando você não sabe muito bem, você acessa a internet de qualquer lugar. Vários sites são gratuitos. Então o que esse site está vendendo? Com o que esse site trabalha? Esse site trabalha com a mercadoria mais básica, que é você. Esse site ele trabalha com você. Você é a grande propaganda dele. Você é aquilo que vai ser mostrado. Você é aquilo que vai ser apresentado. Então o site ele trabalha justamente com essa ideia. O exemplo que a internet nos dá. Então, a robô adolescente mistura o que já foi curado pelas redes sociais e as informações que adquire a partir das interações com os usuários para desenvolver seu repertório. Isso significa que muito do discurso, né, de Tai é um reflexo do que é passado no dia a dia. Quanto mais você conversar com Tai, mais inteligente ele fica, o que faz com que a experiência seja ainda mais personalizada para você. Explica a Microsoft. Tem a ideia do robô, né, do projeto do robô. Talvez as equipes responsáveis pelos projetos não tenham pensado nisso, mas o Twitter, rede em que a robô ficou mais ativa, ela publicou 96 mil tweets e ganhou 67,6 mil seguidores. Conta com vários usuários prontos para trollagem, ou seja, para reproduzir discursos racistas, homofóbicos e extremamente conservadores, tanto sinceramente quanto para tirar sarro de marcas como a Microsoft. Então a ideia que do robô que criaram acabou virando aí meio que contra eles mesmos. Por isso é importante ter cuidado. Vários cientistas intelectuais como Stephen Hawking discutem publicamente os riscos de desenvolvimento da inteligência artificial. Se uma inofensiva adolescente acabou se transformando numa ferinha seguidora do nazismo, o que aconteceria no caso das armas autônomas? Os robôs desenvolvem conhecimento mais rápido que conseguimos acompanhar. E a história do médico e o monstro se repetindo. Vocês já leram o Médico e o Monstro? É uma história bem interessante. O cara desenvolve uma fórmula, e aí uma fórmula científica, e aí ele acaba virando um monstro e mata as pessoas. E quando as coisas saem do controle, é a história maneira. William gosta, né, William? Claro. Sim. Isso aí, William, concorda. A gente tá fazendo o Big Brother da Isadora, William. Se você quiser participar. Toda aula a gente revela algum podre da Isadora. Isso é legal. Isso é legal, viu? Isso dá audiência. Isso dá audiência. Então, e quando as coisas... Hoje foi a gente aprendeu como a Isadora escova os dentes. E quando saem do controle, quem é que sofre as consequências? Vale a reflexão. Então, criaram também, isso é bem assustador, criaram duas máquinas, colocaram duas máquinas para conversar, para dialogar. Em pouco tempo, as máquinas elas desenvolveram uma linguagem própria, que ninguém conhecia, e elas começaram a conversar entre elas, e os cientistas não tinham mais controle sobre o que elas estavam falando. Essa máquina, esse robô que eles criaram aqui, por exemplo, é bem interessante porque
a internet moldou esse robô. E como a internet moldou esse robô, você percebe que criou-se uma figura preconceituosa e nazista. Isso é um problema muito sério, porque é o tipo de informação que chega até nós. Então, por isso, é importante você selecionar um anúncio, né, em uma rede social qualquer, da qual você faça parte. Faça uma lista dos argumentos presentes na propaganda que instigam o seu desejo de comprar. Para isso, observe as cores, a linguagem verbal, a disposição dos elementos e a maneira como eles se comunicam com você. Você acha que esse anúncio teria o mesmo impacto com pessoas cujos dados sejam distintos dos seus? Então é simples, você vai pegar um anúncio e vai discutir, vai debater se esse anúncio ele teria o mesmo impacto com outras pessoas. Com essa análise, você entenderá um pouco mais da relação de construção dos textos com a vida virtual. Então esses textos que são construídos na vida real, na vida virtual, eles só são assim, eles só são construídos dessa forma, porque na verdade existe um algoritmo que te atrai para aquilo. A postagem, isso aqui a gente já discutiu, a postagem que você traz nas redes sociais diz muito de verdade sobre você, sobre quem você é. Aí eu tenho um dado interessante que colocaram no Google, né, para analisar postagem de pessoas, de várias pessoas. E com 99,999,7, uma coisa assim, 99,99997% de precisão, a máquina foi capaz de dizer quais usuários estavam passando por depressão. Os usuários com depressão, eles usam cores mais cinzas. Eles tiram fotos mais cinzas e usam filtros mais cinzas. As pessoas que estão mais alegres ou que começaram um relacionamento procuram curtidas ou postagens mais com amor ou mais coloridas e usam filtros com tom mais quentes, né? Os filtros com tons mais frios são pessoas mais tristes. E a máquina conseguiu ler o ser humano dessa forma. Então você vai entender um pouquinho dessa relação que a gente está começando a discutir aqui sobre a postagem nas redes sociais. Não foi tão longo agora, tá? Gente, então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.